Alô, meus queridos ouvintes. No vídeo anterior, eu falei sobre crenças de todo jeito. E como as pessoas ficam ligadas a essas crenças, até crendices, né? Falei sobre o Concílio de Nicéia, que foi um grande divisor de águas aqui no Ocidente e no Oriente. O que foi esse concílio? Onde o imperador Constantino criou a nossa Bíblia católica, apostólica, romana, depois a protestante e depois as evangélicas, todas as religiões baseadas na Bíblia que Constantino criou. Ele era um imperador romano, a mãe dele estava seguindo os passos de Jesus, admirada com os milagres, procurando a cruz onde Jesus morreu para levar para Constantinopla. Então ela era adepta de Jesus, ela acreditava nos milagres de Jesus. Mas o Constantino, como o governo era dividido em 4, o governo romano, e ele queria conquistar os governos. Então a história conta que ele olhou para o céu e viu uma cruz e falou que estava escrito perto da cruz: com esse símbolo você vencerá a guerra. Aí ele mandou pintar em todos os escudos, que eram, o símbolo dele era de Mitras, que ele era mitraísta, era o rei dos soldados, o deus dos soldados era Mitras. Mandou trocar e botar a cruz. E realmente, levado por esse incentivo, ele venceu e ficou o dono dos governos romanos. Daí então, ele juntou os bispos pobres, que estavam cada um no seu canto, pregando a mensagem de Jesus, mas os cristãos eram perseguidos. Os romanos se achavam os donos da verdade. Mas ele vencer a guerra com a cruz transformou tudo. Então o que ele fez? Ele reuniu 300 e tantos bispos pobres lá no palácio e foram estudar e montar uma Bíblia, a Bíblia nossa, católica, apostólica, romana, de onde descende todas as outras que chegam até na religião evangélica. Então, assim foi escrita a nossa Bíblia. Os cristãos eram perseguidos e mortos naquele tempo e passaram a ser aceitos. Então ele mudou completamente a maneira de enxergar para vencer a guerra e montou a Bíblia, que eram escritos em pergaminhos. Foram encontrados pergaminhos perto do Mar Morto e em outros lugares. Até hoje diz que encontram pergaminhos para serem traduzidos. E esses documentos em pergaminhos eram em várias línguas. Então ele pegou 4, que são os nossos evangelhos de hoje até hoje, né? O resto, então, foram considerados canônicos, né? E o resto foi considerado apócrifo. E nesses apócrifos foi onde os pesquisadores, os estudiosos de assuntos religiosos foram encontrando essas mensagens, sendo traduzidas do aramaico, do grego, do inglês. E a nossa Bíblia foi escrita assim. E
Os apócrifos foram proibidos, escondidos, depois estão sendo encontrados até hoje, como eu falei. E naquele tempo, pouca gente sabia ler e escrever. E não havia mídia para contar tudo isso que a gente fica sabendo. Como era enganado, né? O Zé Povinho tinha que aceitar tudo que vinha do imperador. Então foi assim que eu falei no vídeo passado sobre como foi escrita a nossa Bíblia. Vários pergaminhos, e a vida de Jesus, dos 12 aos 28 anos, foi uma lacuna, né, gente? Como pode uma pessoa do nível dele, espiritual, com os milagres que fez, com tudo que fez por nós, ter sido considerado assim, uma lacuna? Quer dizer, você vê aos 12 anos, já que a criaturinha vai estudar mais, vai saber ler, escrever, agora mexer nos computadores, e a mídia traz tudo, né, à tona. Imagine Jesus com a sabedoria que tinha, dos 12 aos 20 anos, fora da história. O maior protagonista, né, que a história pôde ter, que nós pudemos ter na vida, fora da história. Então, é de estarrecer, é de ficar pensando, e por isso eu comecei a estudar, como eu contei, quando faleceu minha mãe, 28 dias depois meu marido, eu fiquei sozinha, com 44 anos, 3 filhos na faculdade, como professora. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu fui estudar, ver o que... Por que estava aquela lacuna na vida de Jesus? E o que tinha acontecido com os meus amores, minha mãe e meu marido? Onde eles estavam? Eles viraram pó de uma hora para outra? Meu marido morreu jogando futebol, um ataque cardíaco. Ele jogava no clube dos médicos. Ele era o 12º jogador, o resto eram médicos. Não deu para salvar. Onde eles estavam? Aí veio uma interrogação enorme, eu comecei a estudar todas as religiões. E fui até em terreiro de Umbanda e fui me virar. Aí cheguei à conclusão que a minha religião estava certa, a católica, até um certo ponto. Porque os versos, os pergaminhos que estão sendo até hoje considerados apócrifos, proibidos, contêm a verdade que eu procurava. Então, eu nunca peguei nenhum pergaminho. Já vi na internet, já sei como são, né? Tem uns que vêm enroladinho, até meio apagados, tem que traduzir, eu não entendo nada daquelas línguas, mas eu confio na palavra de quem conseguiu decifrar e trazer à tona toda essa verdade. Então eu vi que nós fomos o que? Enganados. E que Jesus começou, olha só, Jesus era um ser que vivia na 13ª dimensão. Nós vivemos na 3ª, estamos mudando para a 5ª. Dizem que nós estamos em transição, os estudiosos do assunto. Jesus veio da 12ª, um ser iluminado, iluminadíssimo, para descer aqui para a Terra e nos contar a mensagem dele, a mensagem de Cristo. Ele precisou vir num corpo como o nosso e adequar a sua estrutura espiritual, mais ou menos, né, bem melhor que a nossa,
mas para poder entender. Então ele não sabia tudo. E daí ele questionava, ele ia nos encontros dos gnósticos, que eram estudiosos das leis, e ele questionava: quem é fulano, quem é ciclano? Com 12 anos. E ele escapava de José e Maria para ir para esses templos. Todo mundo sabe essa história. Até aí contaram para nós. Depois ele sumiu. Daí, para onde ele foi? Então, nesses apócrifos foram encontrados passos de Jesus. E eu acho isso muito legal. Tinha o José de Arimateia, que era um comerciante muito rico, que comprava móveis que São José, pai de Jesus, fabricava. Esses móveis ele levava para o Oriente, para todo canto do mundo. E ele transportava de navios, e ele levou Jesus com ele. Foi para o Oriente. Daí, Jesus foi para o Tibete, morou num mosteiro. Estou lendo para não perder o ponto aqui. Num mosteiro, foi para a Índia e aprendeu sobre reencarnação. Então ele falava que, eu lembro bem dessas palavras, quando dizem ressurreição, reencarnação, eu sei que foi a mulher do imperador que mudou. Então eu falo, mas espera, Jesus não disse: a casa de Deus tem muitas moradas? O que ele quis dizer com isso? Olha, me arrepia. A casa de Deus tem muitas moradas. Ele falou justamente para José de Arimateia, que era um estudioso. Então esse José de Arimateia levou Jesus até o Oriente. Lá nós temos a história de vários avatares anteriores a Jesus, inclusive Buda, que a gente estudando a mensagem de Buda, é reencarnação, não é ressurreição. Nossa Bíblia foi mudada, né? Então ele foi para o Egito, aprendeu os ensinamentos de Tote, aprendeu que as pirâmides não eram túmulos de faraós. Até hoje nunca foi encontrado nenhum faraó morto nas pirâmides. E esses faraós mortos e mumificados para durar como se fossem, né, eternos, eles são comercializados e são caríssimos, mas nenhum foi encontrado dentro das pirâmides. Então não são túmulos de faraó. Eu fiz vários cursos, como eu contei para vocês, e num deles, na Provida, a gente aprende por que as pirâmides são famosas, principalmente a de Quéops. É a mais perfeita, cujas dimensões e direcionamento através das estrelas que fizeram. Olha aqui, eu tenho uma de metal e uma que eu fiz lá na Provida. Conforme os ângulos, elas concentram uma energia. Aí nesses cursos que eu fiz, um deles que tem mais laboratório, assim, que mostram mais coisas pra gente, é o da Provida. E eu trouxe esse curso de São Paulo para cá, trouxe 5 cursos da Provida para cá, e eles estão até hoje aqui em Ourinhos. Quem quiser, fique à vontade. Lá ensino a fazer a pirâmide, e o valor, e por que Jesus descobriu isso, né? E usou. Ele não falava em pirâmide, Jesus, mas aí a história vai mostrando para a gente as coincidências. Né? Ele foi iniciado numa pirâmide. A pirâmide não era para enterrar,
Faraó. Era para iniciação. Quem quiser visitar, tem os lugares das pirâmides, tem até camelô. Mas tem lugares proibidos, que são a Câmara do Rei, né? Que para angariar energia sutil. Bom, então as pirâmides são locais sagrados para a iniciação aos mistérios. E é proibido, então, os dogmas que eu falei para vocês no encontro passado, no vídeo passado, os dogmas são proibidos, né? Então a igreja naquele tempo, e nem agora, pergunta para o padre, pergunta para qualquer padre, ou para qualquer bispo evangélico, como que acontecem essas coisas, né? Eles falam nos milagres, imitam Cristo. E Jesus não pregou em templos, ele pregava na natureza. Onde ele pregava? Nos bosques, no mar, né? Ele deixou a mensagem para nós muito viva. E só depois de muito tempo que foram encontrados esses apócrifos, né? E a gente tem que aprender, então, o que a mídia está trazendo, separar o joio do trigo e pegar aquelas pessoas que você acredita verdadeiras. Então, vejam vocês que interessante que eu coloquei aqui, ó. Quais são os canônicos, evangelhos canônicos que nós estudamos na Bíblia até hoje? Mateus, Marcos, Lucas e João. E quantos eram os apócrifos, considerados apócrifos? Tinha mais de 30 evangelhos. Foram tirados 4 que interessavam para o imperador romano Constantino. Aí ele ficou até hoje, né? Aí tem pessoas que questionam a riqueza do Vaticano. O Papa não tem culpa. Quando ele chegou já estava tudo pronto lá. Mas foi seguindo a tradição dos impérios romanos, riqueza, ouro, fartura, para mostrar o poder. O poder era tido assim, com ouro, com dinheiro, com fartura. Então, sabe, eu fiquei assim, muito tempo perdida. Agora, eu encontrei nas religiões também do Oriente uma forma de encontrar Deus, de falar com Deus. Então, nesses cursos a gente aprende paranormalidades. Você não tem só os 5 sentidos, você tem além dos 5 sentidos. Então desenvolve clareaudiência, você ouve, mas não é com o ouvido. Clarividência, você enxerga, mas não é com seus olhos. Clareaudiência, clarividência, intuição, você percebe as coisas, a energia das pessoas. Fica tudo assim, muito evidente para quem faz esse tipo de curso, estuda. O que no Oriente vem completar o que nós temos no Ocidente como verdade. Então, essa verdade absoluta não existe. Você precisa juntar uma concha de retalhos e ver o que sobra dali, o que tem credibilidade, o que ajuda você a abrir seu mecanismo de encontro com o sobrenatural, de abrir os seus sentidos nessa visão mais cósmica, mais próxima. Quando você reza, você fala com Deus. Quando você
silencia, Deus fala com você. Então, vejam bem, é um assunto difícil, é um assunto que todos os cursos que eu fui dar até hoje, eu encontrei resistência, encontrei gente que me virava a cara. Quando os meus alunos na faculdade eu falava sobre essa visão holística que eu tenho, era difícil, ainda é difícil, porque a mídia também parte para o lado de nos governar dentro de um esquema político religioso. Então, meus amigos, minhas amigas, se eu ferir, né, os interesses de alguém, me desculpe. Aliás, me perdoem, não é minha intenção fazer isso. Eu gostaria que todos tivessem chegado, eu sei que eu tenho muito a caminhar, mas chegado pelo menos onde eu cheguei, que aí já a visão fica mais periférica, né? O olfato, você sente a natureza melhor, você vê o que a pirâmide consegue fazer numa plantinha, num ovo frito que não fica velho, numa lagartixa que não fica podre. Então são experiências de laboratório. Daí eu parti para outras. Eu fui ver experiências com aura meter, que mede a aura da pessoa, a energia, com dual hold, que mede a energia do solo. Eu fui descobrir água com forquilha, fiz cursos e mais cursos. E a minha aura foi cada vez aumentando mais. De vez em quando eu dou uns tropeções, de vez em quando eu bato a cabeça em alguma teimosia, mas eu gostaria, assim, que esses conhecimentos estão abertos. Televisão, mídia, filmes. Nós podemos ver tudo isso com muita clareza e muitas pessoas estudiosas. Bom, isso era o que eu tinha para dizer hoje para vocês. Eu vou continuar contrariando as religiões que eu conheço como, né, que são ditas religare, mas que não religam a criatura com o Criador. Algumas religam, então eu vou continuar questionando, e quem quiser pode questionar até ao vivo comigo. Eu até gosto, sem discussão, sem achar que sou dona da verdade. Eu não sou dona de nenhuma verdade. Ninguém é dono da verdade. Quanto mais eu cresço, mais eu vejo que Sócrates tinha razão, né? Só sei que nada sei. E quem gostou desse conteúdo, compartilhe e se inscreva no canal. Eu agradeço muito. E eu quero mandar aquele beijo bem lá no fundinho do seu coração, que penetre e ilumine o seu coração, a sua cabecinha. Obrigada.